Olá, eu sou Eli Paiva, professor da Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Nós estamos aqui com a professora Rita Cunha, da área de Recursos Humanos da Nova de Lisboa, e vamos falar sobre o periódico Management Research. Bom dia. Olá, Eli. Olá. Qual o papel que você identifica para esse periódico dentro dessa associação e como é que ele pode explorar, então, oportunidades de pesquisa na Ibero-América, enfim, também nos países ibero-europeus? A Ibero-American Academy of Management é uma organização afiliada da americana Academy of Management e o principal objetivo tem sido sempre, e está na missão, ajudar a divulgar a investigação e o conhecimento dentro dos países ibero-americanos. E, portanto, há várias formas de o fazer e uma delas é através da revista. E a revista foi criada já há bastante tempo, Management Research, o primeiro número creio que é de 2000, do ano 2000, e eu fui convidada para ser editora em 2008, eu creio que é o primeiro número em que eu estou como editora, 2008. Tem sido uma experiência fantástica, mas um bocadinho difícil também. Primeiro porque tivemos que organizar a revista de forma a conseguir que saísse sempre a tempo e horas. Sim. E isso foi um problema porque não havia muitas submissões e depois o processo da revisão demorava um bocado e, portanto, houve ali o primeiro ano foi trabalho muito de organização interna da estrutura da revista. O primeiro desafio que para nós é muito importante é entrarmos nas listas do Web of Knowledge. Porque a partir do momento em que nós tivermos um Impact Factor e estivermos no EASY, nós vamos passar de certeza a ter outro tipo de submissões, de muito maior qualidade. É uma questão que é muito importante. Neste momento, a carreira docente é avaliada através das publicações. Sim. E das citações, e ora, nós só conseguimos ter de facto um grande impacto se nós tivermos um Impact Factor e as pessoas puderem submeter e saber que aquele artigo vai ser contado quando estiverem a ser avaliadas. Eu acho que nós temos uma grande vantagem em relação a muitas revistas. Primeiro, nós aceitamos papers submetidos em espanhol, em português ou em inglês. E o processo de revisão, que é um processo anónimo, double blind, não é? É feito nessas línguas. Portanto, quem submeter em espanhol vai ter um processo de revisão em espanhol. Quem submeter em português vai ter um processo de revisão em português. É uma maneira mais amigável, mais fácil de começarem a ter este primeiro acesso. Nós aceitamos papers que normalmente não são aceitos nas grandes revistas com grandes impact factors, porque são baseados em bases de dados que são brasileiros, ou portugueses, ou espanhóis, ou da Colômbia. E isso, para nós, até é uma questão que nos interessa, porque o nosso foco é um foco regional na região da América Latina, Portugal e Espanha. E portanto, essa é outra vantagem para os investigadores que queiram submeter à Management Research. Nós estamos interessados em ter opiniões um pouco diversas e, portanto, ter opiniões mais críticas de modelos, digamos, mais americanos ou mais anglo-saxónicos, não há problema nenhum. Mas também gostamos de ter artigos que são mais mainstream, portanto, com artigos quantitativos, com análises estatísticas, tudo bem. Aí não fazemos discriminação, mas também não fazemos discriminação para o outro lado. Também agora começamos a preocupar-nos mais em criar special issues. Special issue tem muitas vantagens para os autores, mas o special issue, para quem publica no special issue, fica muito marcado. Sim. E, portanto, as pessoas querem
estão a investigar sobre um determinado tema, e ter um special issue é uma oportunidade de ter ali uma quantidade de artigos enfocados naquele tema. E portanto, é ótimo para os investigadores, porque aparecem logo todos. O ano passado saiu um special issue sobre empresas familiares. Está a decorrer neste momento também um call for papers, ainda está aberto, mas vai acabar agora, sobre sustentabilidade na América, no espaço ibero-americano. E vamos fazer um special issue com o tema da Conferência da Ibero-American aqui na Fundação Getúlio Vargas. Eu penso que nós vamos começar a criar, a alargar um bocadinho, se calhar, o âmbito. Portanto, esse é outro dos desafios. Vamos pensar em emerging economies, mas não só no espaço latino-americano, vamos pensar também, por exemplo, no espaço asiático e tentar ver se conseguimos fazer parcerias com a China que nos permitam aumentar, porque isso é um mercado enorme. E, portanto, se nós conseguirmos ter um special issue que inclui também mercados asiáticos, bom, a visibilidade da revista, o número de leitores deve aumenta geometricamente, não é? Certo. E, portanto, vamos tentar fazer isso. Esses são alguns dos desafios que nós vamos tendo. Hoje as submissões são principalmente de quais países? Muito Brasil, Espanha, Portugal. Certo. E o acesso é mais dos países ibero-americanos ou mais curiosamente temos imensos acessos de países da Ásia. Malásia, por exemplo. Malásia é talvez o país que mais downloads faz, não sei porquê, mas que mais downloads faz da nossa revista. Possivelmente da Malásia também pode ser de investigadores que querem começar a publicar. Sim. Ainda estão num nível relativamente incipiente neste processo de submissões e, portanto, estão a tentar um processo mais amigável de submissão. O problema é que está fora do nosso escopo e, portanto, eu não posso, em princípio, aceitar submissões que não tenham minimamente a ver com Ibero-American. Já tenho aceitado um ou outro, é raro, mas muitas vezes porque têm alguns pontos de contacto, têm alguma coisa a ver. E quais são os temas que conseguem conciliar essa questão de especificidades regionais com interesse global? Nós temos muitos temas, não é? A Management Research é generalista. Sim. E multidisciplinar, portanto, nós recebemos artigos, submissões de estratégia, de recursos humanos, de comportamento, de todas as áreas, de operações, até de contabilidade, já temos recebido contabilidade de gestão, portanto, contabilidade vista na perspectiva do management. E tem muitos enfoques diferentes. Para nós, a principal questão é: tem um enfoque ibero-americano ou é um artigo que é submetido por investigadores ibero-americanos? Certo. Portanto, esses para nós são dois critérios base para o processo começar a andar. Se assim for, vai para o processo de revisão e depois segue. E com essa sua experiência como editora, qual conselho você daria para os pesquisadores ibero-americanos de temas que são de interesse global e que eles poderiam, então, ganhar visibilidade? Pois, temas pode ser, sei lá, eu julgo que neste momento se apresentarem temas sobre economias emergentes, que desafios é que isso tem, por exemplo, na América Latina. Sim. E não tem que ser apenas para as organizações, quer dizer, não é preciso que seja como é que as organizações latino-americanas vão competir no mercado global, não tem que ser isso. Há outros temas, por exemplo, há um tema que a mim pessoalmente me preocupa, talvez porque eu estou a ir para começar a ficar mais velhota, e que é uma questão do envelhecimento da população e da quebra na taxa de natalidade. E eu acho que isto tem problemas complicados para as empresas.
No curto prazo, por exemplo, uma instituição como a Fundação Getúlio Vargas e certamente uma instituição como a minha, uma faculdade, nós temos no curto prazo problemas desses, porque há cada vez menos população jovem. Menos jovens, exatamente. Portanto, onde é que nós temos que ir recrutar alunos? Temos que pensar na internacionalização, porque cada vez menos vamos ter alunos portugueses a entrar na universidade, porque há menos. Estávamos a falar de temas possíveis, não é? Portanto, pode ser, não tem que ser necessariamente um tema organizacional, pode ser um tema mais social, mas que tem implicações para as organizações e para a gestão. A revista chama-se Management Research, portanto tem que ter a ver com gestão. Não, é uma questão muito de relevância do tema, né? Então essa relevância eu acho que é um aspecto bastante enfatizado, assim, de influência da sociedade e como a gestão vai se adaptar a essa nova sociedade que está sendo criada, né? Uma outra questão é a questão do rigor. Então, assim, você que tem um olhar amplo das submissões, quais são as principais fraquezas dos papers submetidos para o seu journal e o que poderia ser melhorado, então, nessas submissões? Pois, essa é uma questão muito importante. O facto de haver bases de dados que são mais pequenas ou um pouco diferentes daquelas bases de dados que até já são um bocadinho impessoais, não é? Aquelas bases de dados americanas, inglesas. Nós temos dados até talvez mais ricos. Agora, é preciso saber trabalhar. E trabalhar os dados, não é? Com rigor. E às vezes isso é um problema. E outra questão é, às vezes os dados até podem estar bem trabalhados, mas os autores não sabem explicar como é que foram trabalhados. Isso é muito importante. Certo. Os autores têm que explicar de uma forma simples, clara, mas rigorosa tudo aquilo que fizeram. Se não disserem isso, o revisor vai achar que não houve rigor na análise dos dados. Portanto, esse é um aspecto muito importante. Às vezes, muitas vezes, os autores não respeitam os guidelines, as linhas de orientação da revista. Certo. Ou porque não fazem a 2 espaços. Isto é um pormenor, mas é importante. Os revisores precisam ter 2 espaços para poder ir tirando notas. Ou porque não apresentam as tabelas no sítio onde devem apresentar, ou porque não seguem a estrutura que devem seguir e que se está à espera. São pequenos pormenores. Demora um dia a fazer as referências como deve ser, a fazer o formato como deve ser. Um dia. Mas aumenta enormemente a probabilidade de o seu paper ser, pelo menos, os revisores olharem com atenção e terem boa vontade em relação ao artigo. Se o artigo está mal escrito, não segue as linhas de orientação, não tem as tabelas no sítio em que devem ter, o revisor... são bem maiores, né? Pois. Uma pergunta sobre o papel da Emerald. O que ela ajuda na questão da gestão da revista? Sim, sim. A Emerald foi uma grande melhoria. Porque a partir do momento em que nós mudámos para a Emerald, passámos a ter publishers que estão em contacto direto comigo, permanente. Quer dizer, eu não estava habituada. Eu tinha contacto com os publishers anteriores quando mandava os artigos ou quando eles me mandavam um e-mail a dizer está atrasado. E era tudo. Não faziam promoção, nada. Com a Emerald foi completamente diferente. A partir do momento em que a Emerald comprou a revista, eu passei a ter telefonemas, e-mails, conversas, conference calls, com as pessoas num ritmo, quer dizer, com uma periodicidade é quase todas as semanas. Sim. Então permite uma gestão muito mais profissionalizada. Muito mais, mandam relatórios, mandam todas essas coisas que para nós são importantes. E quais oportunidades você vê para o Ibero-América como sociedade, e como periódicos e eventos relacionados a... Bom, nós já há bocadinho falámos na hipótese de alargar um bocadinho para a Ásia. Outra hipótese é alargar para a África. A África está muito ligada, pelo menos a África portuguesa. Sim. É grande, temos
países, como Angola, que é um dos países emergentes, uma das economias emergentes neste momento, muito grande. Temos Moçambique, é outra economia importante que está a começar a sair dos problemas graves que teve. Tem temas que são muito comuns, como a questão da violência, corrupção, exatamente, condições de saúde. Exatamente. Aliás, em muito pior nível, não é? Pelo menos ao nível da corrupção não tem... É uma coisa muito nítida nesses países africanos, em Angola, Moçambique. Muito bem. Então, obrigado, professora Obrigada, Rita. Eli. Acho que foi uma discussão muito rica e acho que muitos aspectos foram discutidos aqui que podem ser oportunidades de publicação e até mesmo de crescimento na nossa sociedade. Muito obrigada por este convite. Para mim foi um prazer, uma honra ser convidada pela FGV, que é uma referência internacional de excelência no ensino, enfim, um criador de líderes neste país. Okay. Muito obrigada. Obrigado.